Boa tarde, galerinha, equipe 1511, sejam todos bem-vindos à nossa plataforma de ensino. Lá estou eu aqui, né, no meu cantinho, né, para trazer para vocês uma aula diferente, tá? Eu sei que vocês estão sentindo a minha falta e é por isso que eu estou aqui, né, para gravar um pequeno vídeo sobre o tema da aula de hoje, né? Nós estamos aqui trabalhando, né, a disciplina de tratamento clínico, né, clínica médica, né, e nós estamos aí, iniciamos aí com as afecções, né, do sistema ali cardiovascular. Então, nós vamos aprender algumas patologias relacionadas ao sistema cardiovascular. Na aula de ontem, nós falamos um pouquinho ali sobre a insuficiência cardíaca, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre a síndrome coronariana aguda. Meu Deus, que negócio é esse? Olha o meu desenho aqui, maravilhoso, né? Sei que vocês estão sentindo falta desse desenho maravilhoso que só a professora Thaís consegue fazer, né? Brincadeira. Então, nós vamos falar aqui da síndrome coronariana aguda, né? Quando eu falo de síndrome coronariana aguda, né, nós vamos lembrar ali das artérias coronárias, né? O que é uma artéria coronária? A coronária são artérias, né, responsáveis por levar, né, pelo transporte de sangue ali na região do coração, né? Então, é justamente nessa artéria coronária, né, que acontece ali uma obstrução, né, impossibilitando ali o sangue de chegar até o coração, porque como vocês sabem, né, o coração ele é uma bomba que atua na circulação sanguínea, porém ele também precisa, né, do recebimento de sangue. Então, o que acontece com essa artéria coronária? Ela fica obstruída, né? Então, quando a gente fala ali de uma síndrome coronariana, eu vou lembrar que a coronária, né, ela ficou ali obstruída, seja ela por uma placa de gordura, que a gente chama de aterosclerose, seja ela por alguma alteração da própria coronária, né? Mas o mais comum, né, o foco nosso de hoje, nós vamos falar da aterosclerose, né? O que é a aterosclerose? A aterosclerose são placas de gordura que se acumulam ali no interior das artérias, né? Então, eu tenho uma artéria aqui, olha tanto que a minha artéria é linda. O que vai acontecer? A gente vai ter ali, ó, placas de gorduras na parede das artérias. E o sangue que tem que circular nessa região aqui, ó, ele vai passar com dificuldade, certo, pessoal? Então, na síndrome coronariana aguda, ali provocada pela aterosclerose são placas de gordura que ficam aqui na parede das artérias. Então, primeira patologia de hoje, nós vamos falar da angina pictoris. O que é essa angina pictoris? Ela né, a fisiopatologia dela é a diminuição da oferta de oxigênio que chega aqui no músculo cardíaco, em decorrência da aterosclerose, né? Então, se eu tenho placa de gordura aqui, que obstrui a passagem de sangue ali dentro da artéria para poder chegar aqui no coração, o que nós vamos ter? Uma angina, né? Uma angina, nesse caso aqui, nós estamos falando de uma angina instável, tá, pessoal? Então, angina instável é a diminuição, vou escrever aqui para vocês, diminuição da oferta de oxigênio no coração, causada aqui pela aterosclerose. Então, essa daqui é a nossa angina estável. Então, se eu tenho placa de gordura aqui, né, que vai dificultar a passagem de sangue para o coração, né,
nós vamos ter uma oferta diminuída de oxigênio chegando ali no coração. Isso vai provocar no paciente o quê? Na pessoa o quê? Uma intensa dor no peito, que é a dor lá que a gente chama de dor pré-cordial, tá? Então, quando se tem aqui placas de gordura, né, na parede das artérias, isso vai provocar o quê? Uma isquemia, né? Isquemia é o estreitamento da luz ali dos vasos, das artérias. E aí isso vai provocar uma diminuição da oferta de oxigênio no coração. Então, angina, quando nós falamos de angina, nada mais é do que a diminuição da oferta de oxigênio no coração, tá, pessoal? E aí, o paciente ele vai apresentar o que de sintomas? Ele vai apresentar intensa dor no peito, dor pré-cordial. Quando eu falo dessa angina, né, de uma forma bem prática para vocês entenderem, angina instável, né, ela é a dor que antecede ao infarto agudo do miocárdio, né? Então, primeiro sintoma ali de um indivíduo, de uma pessoa, né, antes de sofrer um infarto, nós estamos falando ali da angina pectoris, né, da angina instável, tá, pessoal? E aí, pegando o gancho da angina instável, né, nós vamos entrar aqui no infarto agudo do miocárdio. Por quê? Se eu tenho, né, um paciente que ele apresenta aqui aterosclerose, ou seja, tem placas de gordura na parede das artérias, né? E aí começa a obstruir. Outro detalhe aqui, pessoal, que vocês não podem esquecer é que essas placas de gordura que vão se depositando ali na parede das artérias não é algo que acontece do dia para a noite. Então, quando a gente fala aí de síndromes coronarianas, né, de doenças cardíacas, de morte súbita, né, não existe uma pessoa que morre do dia para a noite, tá? O corpo, ele apresenta sintomas de um desgaste que já vem acontecendo há muito tempo, né? Porque essas placas de gorduras aqui, elas não acontecem do dia para a noite, isso é no decorrer da vida, não é? No decorrer de hábitos de vida que o indivíduo ali ele tem no decorrer da sua vida. Então, por isso que a gente sempre fala, né, da importância de uma boa alimentação, para que isso não venha o que? A acontecer, tá? Então, falando aqui do infarto agudo do miocárdio, o que vai acontecer? Essas placas de gorduras aqui, que já estão ali na parede das artérias, né, elas começam a se fechar. Sabiam disso? Então, a gente vai ter uma obstrução ali da passagem de oxigênio, né, de sangue para o coração. E aí, o coração, pessoal, ele não tá recebendo o quê? O sangue. Porque foi o quê? Obstruído, né? Então, a gente teve uma obstrução aqui. Então, o sangue ele não vai chegar no coração. Quando eu falo desse coração, pessoal, pode ser em qualquer parte dele, tá? Não necessariamente não vai chegar sangue para todo o coração, né? Não vai chegar sangue ali, oxigênio, em uma parte do coração, tá? Então, quando a gente fala do infarto agudo do miocárdio, significa o quê? Significa que o coração, ele não recebeu oferta de oxigênio. Então, teve a interrupção de oxigênio ali dentro do coração, tá? E aí, o que acontece? Necrosa, né? Aquela parte do coração, aquela parte ali do músculo cardíaco, né? Ela fica sem nutrientes e ela morre, né? Então, o infarto agudo do miocárdio aqui, pessoal, nós estamos falando do quê? Ó, IAM. Interrupção, então a gente tem o quê? Uma interrupção de oxigênio no coração. O oxigênio, né, o sangue, ele não chega até o coração, porque nós tivemos aqui uma obstrução,
né? E aí a gente fala dos sintomas. Os sintomas do infarto que o paciente ele apresenta, ele é o mesmo sintoma ali da angina, né? O que que o paciente ele vai apresentar como sintomas de infarto? Ele vai ter o quê? Dor na região do tórax, na região do peito, certo? Essa dor, ela vai irradiar pela região do membro superior esquerdo, também na região aqui do maxilar, né? E um detalhe muito importante é que grande parte desses pacientes apresentam dor, um desconforto na região do epigástrico, né? Ele apresenta ali intensa dor no estômago, ele apresenta vômitos, tá? Tudo isso é característico de sintomas de infarto agudo do miocárdio. Como o coração, né, ele é localizado nessa região aqui do tórax, né, com a proximidade aqui do estômago, por isso que é por isso que muitos pacientes associam uma dor na região aqui do epigástrico, né? Então ele apresenta náuseas, vômitos e intensa dor na região do epigástrico, na região do estômago, tá? O que mais que esse paciente ele vai apresentar de sintomas, né? Ele tem uma dispneia intensa, não é verdade? Ele também tem o que? Sudorese intensa. Por quê, gente? A gente tem que lembrar que o coração, ele é o órgão, né, responsável por todo o trabalho ali da circulação. Ele é responsável por levar sangue para todo o nosso corpo, para nutrir todos os nossos órgãos. Então, ele está impossibilitado de desenvolver a sua função. Então, o organismo ele vai tentar o quê? Compensar. Né? A gente sabe que a gente precisa ali de coração, juntamente com o pulmão, né? Até mesmo para haver a troca gasosa. Né? Então, assim, se a oferta de oxigênio que está chegando ali no coração, ela está insuficiente, né? Isso vai manifestar sintomas como a dispneia, né? O paciente ele vai ter intensa dispneia, né? E até mesmo a agitação em relação à sua dor, né? A dor que ele apresenta provoca, né? Um esforço maior, né? Do corpo, do coração, e como esse coração ele está insuficiente, ele vai começar a apresentar a dispneia. Certinho, pessoal? Então, só para finalizar essa parte aqui, né? Quando a gente fala de síndrome coronariana aguda, nós estamos falando de alterações ali na coronária, beleza? E aí, essas alterações ali na coronária, né? Nós vamos lembrar que uma das causas dessa síndrome é a aterosclerose. A aterosclerose significa placas de gordura na parede das artérias. Se eu tenho placa de gordura na parede das artérias, o fluxo de sangue, né, circulante ali, ele vai ficar o quê? Insuficiente. Então, se eu tenho uma diminuição da oferta de sangue que passa ali naquela coronária, né, que irriga ali o músculo cardíaco, então diminuição da oferta de O2, né, ali no músculo cardíaco, nós estamos falando de uma angina instável. Agora, se eu tive uma obstrução total dessa artéria coronária que irriga ali o coração, nós estamos falando de infarto agudo do miocárdio. Para completar, quando nós falamos de infarto, a gente vai lembrar que o infarto, ele vai acometer alguma parte ali do coração, não é? Não sei se vocês conseguem ver. Então, uma parte aqui do músculo cardíaco não recebeu oxigênio, necrosa. Quando eu falo de necrose, é um tecido morto. Então, aquela parte ali, ela morreu, ela acabou. Ela não vai voltar a ser o que era nunca mais. Certo, pessoal? E aí, falando desse infarto, né? Por isso que nós temos que avaliar ali, avaliado, né? Ali a parte do coração, onde que foi afetado
onde que foi afetado ali sem recebimento ali do suprimento de oxigênio, tá? Para avaliar a proporção do infarto. Então, nós temos desde pequenos infartos até grandes infartos, tá? E aí, quando a gente fala desses grandes infartos, nós estamos falando, né, de infartos, o quê? Fulminantes, né? E aí, quando eu falo de pequeno infarto, ainda se consegue o quê? Manter, né, a vida desse paciente. Agora, quando eu falo de infartos de proporção maiores, infartos fulminantes, é impossível, né, manter a vida desse paciente, porque tomou áreas, né, uma grande parte ali do coração, ela foi acometida, então ele ficou totalmente impossibilitado de manter a sua função, né? Então, o paciente, ele vem o quê? A óbito. Então, pequenos infartos, né? A gente consegue ali, com o tratamento, né? Manter a vida